Hoje nós vamos falar sobre aceitando a vida como ela é. É um tema muito gostoso e muito especial para mim, porque eu não sei lhe dizer quando foi exatamente que eu comecei, talvez desde pequena, não sei. Quando foi que eu comecei a observar a vida e tirando algumas lições da vida a partir do que eu via, a partir do que eu ouvia de alguém, de uma história, de um filme que eu assisti. Eu sempre fiz isso muito, acho que faz parte da minha natureza. E hoje eu vou aqui falar com minha simplicidade, com meu coração, alguns pontos, algumas forças que eu observo na vida e eu sinto que se a gente começar a observar, a refletir e a se alinhar junto com essa força da vida, a nossa vida dá um salto. A gente começa a se sentir mais pleno, mais feliz, mais em paz, mais tranquilo, sabe? A gente sente que a vida da gente tem um outro sentido. Então, se você tá aí agora nessa live e você tá sentindo que tem alguma coisa errada na sua vida, o primeiro ponto é refletir. Será que você tem andado alinhado com as forças da vida? Ou será que não? Quando eu digo alinhado com as forças da vida, eu quero dizer para você que é como se a vida fosse uma corrente eletromagnética contínua, como se a força da vida fosse tipo 110. E cada vez que a gente se aproximasse dessa corrente 110, ou usasse essa corrente 110, é como se a gente tivesse alinhado com o fluxo da vida. E quando a gente fica na ansiedade, no pessimismo, na negatividade, deixando várias coisas no passado sem resolver, com crenças limitantes, com vários perdão que a gente não libera, mágoas, ressentimentos, aí é como se a gente estivesse vivendo uma corrente alternativa, tipo 220. É como se a gente se afastasse do fluxo da vida. Então eu sinto que a vida é como uma estação de rádio que toca 24 horas por dia e o nosso papel é conseguir sintonizar essa estação. Quanto mais perfeito a gente sintoniza, mais no fluxo da vida, mais nessa corrente da positividade, do amor, da bondade, da saúde, da abundância, mais a gente vive. E por último eu quero dar mais um exemplo ainda sobre esse fluxo da vida, só para vocês, para ficar assim bem claro na mente de vocês. É como se o fluxo da vida fosse um rio. E cada vez, um rio que não cessa nunca, abundante, fluido, que está sempre fluindo água. E cada vez que a gente vai vibrando em negatividade, em pessimismo, com revolta, sem aceitar certas coisas que acontecem na vida, tentando controlar demais a vida. E cada vez que a gente vai vivendo mais no passado, mais no futuro do que no presente, é como se sujeirinhas fossem caindo nesse rio, ou pedaços de árvores, aqueles troncos grandes fossem caindo e o fluxo fosse ficando assim mais fraquinho, a água vai, é como se fosse jorrando cada vez menos. E é esse momento exatamente em que você vai parar para pensar e falar: tem alguma coisa de errado na minha vida. Tem alguma coisa acontecendo que eu não sei o que é, mas eu não tô feliz. Eu não tô conseguindo sentir plenitude, eu não tô conseguindo me sentir realizada em nada que eu faço, nem nos meus relacionamentos. Esse é o start. Esse é o momento em que a vida tá te convidando a você fazer uma reflexão e mudar. Eu sinto que viver a vida com verdade é viver a partir daqui, ó, do coração. É viver com leveza, com espontaneidade, com alegria. Você já reparou as crianças? Quando foi na nossa vida que a gente acordou para ser feliz? Quando foi que a gente começou a viver para
acordar e experimentar qualquer atividade maravilha que o dia nos apresente. As crianças, elas só têm um objetivo quando elas acordam. Elas acordam para se divertir. Elas acordam para ser feliz, para irradiar, para brincar, para aprontar. Vocês já repararam? Eu acho muito interessante isso. Elas acordam para curtir, para viver, mas a gente perdeu isso. A gente acorda para trabalhar, a gente acorda para pagar conta, a gente acorda para pagar boleto, a gente acorda porque tem meta, a gente acorda porque tem objetivo, mas a gente não acorda para ser feliz. A gente não vive com esse sentimento de que a gente existe para experimentar, para vivenciar qualquer que seja a situação que a vida nos traga. Uma vez eu vi no YouTube um videozinho de um cachorro. Você sabe essas praças que tem assim na rua? Tinha uma praça que jorrava do chão, como se fosse uma fonte que vinha do chão. E cada hora a água vinha de um ponto da praça. E tinha um cachorrinho vira-lata, muito sapeca, que quando percebeu, começou a pular, correr de um lado, correr pro outro e se jogar para alcançar, para pegar água com a boca e dar voador e cair de bumbum em cima do jato de água. Eu sei que ele conseguiu parar a praça. Todo mundo que passava na praça resolveu parar para apreciar aquela cena. Ele nem imaginava, lógico, mas eu vejo isso das crianças e da inocência, do viver a partir do espontâneo que os animais, que as crianças têm, sabe? E eu sinto que é um pouco disso que a gente precisa resgatar. Esse sentimento de viver com alegria espontânea, com felicidade espontânea, vivendo o presente, vivendo as experiências, vivendo mais leve, sem tanta ansiedade, sem tanta expectativa, entende? Eu sinto que é isso que nos falta. Deixa eu ver que alguém colocou aqui que sente que nós somos uma espécie de escravos e esquecemos das coisas simples. Exato, eu acredito também, não nessa parte do escravo, mas eu acredito que a sabedoria da vida, ela tá nas coisas simples. A felicidade, ela vem muito, as lições da vida vêm nas coisas miúdas do dia a dia. Tudo é um aprendizado, tudo é uma lição. E é por isso que quando a gente desenvolve na gente a capacidade de observar a vida como ela é, cada força, cada lei da vida, a gente tem condição de olhar nosso próprio comportamento e ver, peraí, o jeito que eu tô pensando, que eu tô sentindo e que eu tô agindo é um jeito que flui junto com a vida? Ou é um jeito em que eu travo a vida, eu limito a vida, eu não deixo a vida fluir bem em mim? Percebe? Então desenvolver esse senso de observação. Um dia desse eu vi um vídeo de alguém que desenhou uma amarelinha no passeio da rua e ficou assim atrás do poste com a câmera filmando. E por incrível que pareça, as pessoas não viam a amarelinha. Elas andavam na rua apressadas de máscara. Todas as crianças filmadas viram o joguinho da amarelinha e brincavam. A mãe só percebia, ou o pai, na hora que a criança começava a pular e puxava a mão dela para trás. Aí ela olhava, aí ela parava assim, aí a menina brincava e depois passava. Mas teve alguns adultos, os mais soltos, os mais leves, que de mochila, de sacola plástica de mercado, pularam a amarelinha e seguiram. Eu achei genial esse vídeo, esse exemplo, porque às vezes a vida apresenta milagres, acontecimentos geniais, coisas maravilhosas no dia a dia, inusitadas, diferentes, mas às vezes a gente fica encegueirado, sabe? Encegueirado na nossa própria dor, cego na nossa própria dor, na nossa própria vida, como se a gente girasse em torno do nosso umbigo achando que nós somos o centro do universo. E a gente fica nesse corre-corre, nessa agitação. Eu tenho que, eu preciso que, eu vou fazer e eu vou acontecer. E o meu trabalho, e o horário. E a gente se esquece de viver. Se esquece dessas coisas simples. Eu anotei uns pontos que eu observei, né? Que eu observo como movimentos da vida. Quem tiver aí com um caderno,
papel e caneta e quiser anotar, pode anotar. Quem não quiser, basta ouvir e depois você faz a reflexão para a sua vida, se nesses pontos você sente que você tá bem, que você precisa melhorar, tá bom? Alguém falou aqui que viu esse vídeo da Amarelinha e achou incrível. É muito legal. Talvez se vocês pesquisarem no YouTube vocês achem. O primeiro ponto que eu senti assim, que quando eu aprendi esse item, minha vida melhorou muito, foi sobre o tempo. Olha só. As horas, os minutos e os segundos vão passar de qualquer jeito. Independente da sua ansiedade, independente da sua preocupação, independente do que você tem que fazer, independente se naquele dia o que você tem que fazer é algo que você considera chato ou algo que você considera bacana, o seu dia, ele vai ter que passar do mesmo jeito. Você vai ter que viver aquelas 24 horas do mesmo jeito. Então eu comecei a observar que como eu vivo cada minuto, cada segundo e cada hora, muitas vezes é mais importante do que o que eu estou fazendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem. Eu trabalhava em um lugar que eu saía 5 da tarde e meu esposo saía 7. E como era muito longe da nossa casa, eu ficava esperando 2 horas por dia ele terminar o trabalho para voltar com ele. Isso quando ele não atrasava. Às vezes ele me ligava e dizia, eu vou precisar demorar mais um pouquinho. E eu percebia que essa situação me tirava um pouco do sério, porque eu tinha a sensação de que eu estava desperdiçando. Olha para isso. Eu tinha a sensação de que eu estava desperdiçando o meu tempo, desperdiçando a minha vida. Eu pensava assim, se eu já estivesse em casa, eu já tinha tomado banho, eu já tinha jantado, eu já tinha feito isso, feito aquilo e tal. Aí eu comecei a observar que eu podia lidar com aquilo de uma outra forma. E aí eu comecei a relaxar. Eu comecei a levar minha janta pro trabalho. Eu ficava só essa hora, já tinha ido embora todo mundo, eu comecei a jantar no trabalho. Comecei a colocar uma musiquinha e fazer uma meditação. Colocava uma musiquinha baixinha, gostosa, ia ler um livro. Às vezes eu tinha algo para resolver, eu saía para alguma loja que tinha perto do trabalho. Aí eu fui caminhando um dia, descobri que tinha uma academia perto do meu trabalho. Aí eu passei a malhar naquela academia. E aí eu comecei a relaxar sobre aquelas horas que eu passava esperando ele. E eu comecei a perceber que a minha atitude com relação ao tempo mudou. E eu tive um ganho incrível, porque eu relaxava, eu curtia e aquelas horas viraram horas de autocuidado para mim. E quando eu chegava em casa, eu já estava em outro astral, em outra sintonia. Parecia que eu estava assim o dia todo de férias, de curtição, porque eu já tinha feito tanta coisa legal, tanta coisa gostosa. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Vai dar 19 horas, eu estando aqui ou eu estando na minha casa? Eu agilizando as coisas na minha casa ou eu sentando aqui fazendo a meditação e lendo um livro? As horas vão passar do mesmo jeito, mas como eu vivo cada minuto, isso é que é essencial. Porque é do presente que você tira a força, é do presente que você cria as ações, as suas atitudes, a sua realidade. Então, quando eu comecei a relaxar sobre aqueles minutinhos que eu esperava meu esposo no trabalho, eu comecei a chegar em casa mais leve, mais tranquilona, mais feliz. E esse foi um grande aprendizado da minha vida. Eu comecei a relaxar mais e perceber que qualquer que seja a atribuição que eu tenha que realizar naquele dia, que aquele dia tem aquela exigência para mim, aquilo vai acontecer independente da minha ansiedade, da minha preocupação, da minha agonia, e tá tudo bem. E esse foi um grande aprendizado que eu tive
E esse pode ser um grande aprendizado para você também. Um outro ponto muito interessante, vocês vão concordar comigo, é que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida classificando tudo que nos acontece, coisas e pessoas e situações, entre bom e ruim, agradável e desagradável, gostei, não gostei. A gente tem tantas opiniões fortes sobre tudo, mas a gente não percebe que esse comportamento, ao invés de ser um comportamento de abertura para a vida, ele é um comportamento limitador. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que uma amiga sua chega para você e fala: Carla, você gosta de bolo? E aí você fala assim: amo bolo. Agora, esse agora é que pega tudo. Eu só gosto de bolo se o bolo tiver assim, se o bolo tiver assado, se ele tiver fofinho, se ele tiver assim de recheio, se ele tiver assim de cobertura, se ele tiver quentinho, se ele for um bolo do dia. A gente coloca tanta condição no pobre do bolo que tá ali só para lhe dar a oportunidade de ser usufruído, que a sua amiga a essa altura já desistiu de te dar o bolo de presente, pode ter certeza. E assim como a sua amiga, é a vida. Se você condiciona e coloca tanta limitação e tanta condição e tanto planejamento, tanto controle para você viver sua vida, a vida desiste de te surpreender. Ela desiste de te apresentar maravilhosidades, milagres diários, coisas incríveis que poderiam acontecer e te deixar, uau, que massa, nossa, que notícia boa, porque você controla tudo, meu Deus, tudo tão controladinho, tão planejadinho. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Isso é uma função da mente. A mente é que gosta de classificar as coisas, de dizer isso é bom, isso é ruim, eu gosto disso, eu não gosto. Mas isso limita a gente. Isso não é um comportamento de abertura. Quantas vezes, meninas e meninos que estão assistindo, quantas vezes, me diga, a gente olhou para a cara de uma coisa e falou assim: olha, eu nunca comi isso não, mas pela cara não gosto. Eu fiz isso muitas vezes, até aprender. Eu ouvi a minha infância e boa parte da adolescência meu pai me ensinando isso. Mas como que você sabe? Você não provou. Ele me dizia: minha filha, experimente, até para você poder dizer como quem diz assim, sabendo se aquilo lhe serve ou não lhe serve. Porque eu dizia muito assim: a cara dessa comida tá feia, principalmente com comida, que eu era muito enjoada para comer. Hoje em dia eu mudei. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse comportamento limitador, porque isso, ó, vai barrando o fluxo da vida. E o que a gente não quer é que o fluxo da vida seja barrado. Ao contrário, a gente quer que ele flua naturalmente em nossas vidas, para que a gente possa ter a vida que a gente merece, a vida que a gente sonhou. Um outro ponto, e esse é muito legal, é o que a vida espera da gente. Sabe o que eu sinto do fundo do meu coração? Que a vida espera que a gente seja feliz, que ela espera que você experimente tudo e procure viver bem com o que ela te apresentar. Que você experiencie, que você viva plenamente, de maneira integral. Na adolescência, uma vez, eu criei um exemplo na minha cabeça, não sei porquê, mas esse exemplo ficou até hoje e eu vou contar para vocês.
eu comecei a refletir que a vida era mais ou menos assim. Eu tô com calor, tem um ar-condicionado na minha sala, eu ligo o ar-condicionado. Não tem ar-condicionado, eu ligo o ventilador. Não tem ventilador, abro a janela. Mas o dia tá tão quente, não tá soprando vento. Então eu vou pegar uma revista, um papel, e vou me abanar. Ou vou tomar um banho, ou vou me assoprar, ou vou balançar assim a mão, ou simplesmente vou compreender que o dia tá quente e não tem ali naquele momento nada que eu possa usar para deixar o dia mais fresquinho. Então eu comecei a entender que a vida é mais ou menos assim. A gente precisa saber lidar com qualquer coisa que ela apresente. No meu Facebook, muitos dos meus amigos do Face compartilham receitas, né, de culinária e eu assisto. Gosto bastante para aprender, né? E aí um dia desse eu me deparei no canal de uma moça que não tem os braços e ela cozinha com os pés. E eu fiquei encantada e comecei a assistir vários vídeos. Eu não sei se essa live vai chegar até ela, mas se chegar, ó, um beijo pra você, sucesso. Eu achei a coisa mais incrível do mundo. Como ela, sem os braços, conseguiu ter o máximo de autonomia e de qualidade de vida dentro da situação dela, e no vídeo dela você não vê ela se queixar, ao contrário, você vê ela se virar com autonomia que muita gente não tem na cozinha como ela tem. E eu pensei, essa mulher, ela vive numa maestria, num autodomínio tão grande, que coisa incrível, que ela não percebe que a própria forma dela viver a vida é uma lição de vida para todos nós. Porque só de você assistir, você se emociona. Faz você parar para refletir, meu Deus, obrigada. Eu estou viva, obrigada vida, obrigado universo. Eu estou viva, eu tenho tudo. Tudo que eu recebi foi suficiente. E o que não tá bom, eu tenho saúde, força e energia para poder correr atrás. Eu achei incrível isso. E aí você me pergunta assim, Maísa, como aceitar a vida como ela é? Eu lhe devolvo a mesma pergunta, só que agora em outro tom. Eu lhe digo, como não aceitar? Como é que a gente não aceita a vida como ela é? Se existe uma força da vida, onde as coisas precisam acontecer porque precisam, e isso é independente da nossa vontade, do nosso controle, do nosso desejo, da gente gostar ou não, da gente compreender o motivo ou não. Então, como não aceitar a vida como ela é? Se a gente procurar entender, observando como ela se expressa, a gente consegue se alinhar mais com ela e vai ficando cada dia mais fácil. Então, se você observa no seu comportamento que você tem reações no dia a dia em que você não aceita a vida como ela é, comece a mudar isso. Como? Se observando. Cada vez que você perceber que você está num movimento de resistência, de reclamação, de luta, mude o disco. Procure fazer uma reflexão assim. Por exemplo, muita gente perdeu o emprego nessa pandemia. Então você vai parar para refletir. Essa perda desse emprego foi algo que dependeu do meu esforço? Dependeu da minha vontade? Foi algo que eu fiz de errado? Não. Praticamente foi algo geral. Então, ó, respira. Aconteceu porque precisava acontecer. E se precisava acontecer, não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Mas eu posso, a partir da forma como eu aceito, como eu reajo a essa situação, dar um salto e mudar a minha realidade. E mudar a minha vida.
Então, eu sinto que aceitar a vida como ela está muito ligada a você observar o fluxo da vida e observar o seu comportamento para ver se está caminhando de acordo. E criar esse hábito de viver e ao mesmo tempo ser um observador da própria vida. Eu vivo e me observo ao mesmo tempo. Eu vivo e me observo. E isso faz com que eu consiga mudar mais rapidamente tudo aquilo que precisa ser mudado. Aliás, essa é uma força da vida. Tem uma pessoa que colocou assim, que a aceitação é muito difícil. Começa mudando essa palavra. Tudo que você acreditar que é difícil, vai ser difícil. Se não tá fácil aceitar, é porque tem luta interna, tem resistência. No momento em que você não resiste, no momento em que você toma consciência que você precisa ser diferente, porque a forma como você viveu até aqui já te trouxe esses resultados que você conhece, mas agora você quer o quê? Você quer novos resultados. Para você ter novos resultados, você precisa arranjar uma forma de viver diferente, pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. Alguém colocou aqui, aceitar é o sinal do início da mudança. Exatamente. Mesmo que no início, gente, vocês ainda não consigam 100%. Vamos supor, você quer ser uma pessoa que aceita mais. Aí na hora que você começar a acontecer uma coisa que você não gostou, aí na hora que você for começar aquela queixa, aquela ladainha, aquela reclamação no dia, mude, você começa a reclamar, mas é isso mesmo, eu sei que isso aconteceu independente da minha vontade, não foi nada que eu fiz, que criou isso, né? Foi a pandemia, todo mundo perdeu o emprego mesmo, sei lá, independente de qual seja o assunto, foi um relacionamento que acabou. Acontece, nem todos os relacionamentos estão aí para durarem a vida toda. Ele veio e durou o quanto pôde, eu aprendi e agora eu vou me limpar, me curar, me trabalhar para estar aberta para uma nova vida. Alguém colocou assim, aceitar é perdoar, é liberar. Mesmo que no início você fale assim, meio ainda desacreditando, mas você já começa o movimento da mudança. Eu venho de uma linha de raciocínio que tudo que eu quero mudar na minha vida, eu começo a agir como se aquilo já estivesse realizado. Vou dar um exemplo. Eu quero ser uma pessoa mais positiva. Primeiro eu tomo consciência. Eu sou uma pessoa negativa. Isso é um exemplo, porque eu particularmente não sou. Eu sou uma pessoa negativa, preciso mudar isso, tomei consciência. Aí vem o segundo ponto, vontade. Eu preciso colocar toda a minha força de vontade para mudar o meu comportamento. Não pode ser uma coisa, mais ou menos. Eu tenho que realmente querer mudar aquilo. Entra a minha força de vontade. Terceiro ponto é o ponto da observação e da atenção. Eu vou começar a me observar durante o dia e ver se o meu comportamento, eu começo a falar algo negativo. Comecei a falar algo negativo, eu cancelo o que eu falei e troco por algo positivo. Mesmo que isso eu faça 1000 vezes por dia. Aí já é ação. Então, tem horas em que eu vou falar e só vou perceber que eu fui negativa depois, começa assim. Depois você começa a falar e no meio da sua fala você já percebe que está sendo negativa e você já muda. O terceiro estágio é quando você pensou no negativo, mas já falou com a fala corrigida, até você chegar no estágio que você já pensa, já fala, já sente e já age positivamente, ou seja, hábito corrigido com sucesso. Isso você pode fazer todos os dias.
Você pode inclusive escolher um assunto de sua vida por mês e todos os meses você testar. Já que o assunto, por exemplo, hoje está sendo a aceitação da vida, você pode escolher a aceitação da vida, se você quiser, e observar durante esse mês de agosto, toda vez que você tiver um comportamento de não aceitação sobre algo que aconteceu independente da sua vontade, aconteceu porque precisava acontecer, você muda o disco. Então, pessoas estão falando aqui que aceitar é um amadurecimento, isso deve ser trabalhado desde sempre, desde a infância. Mesmo que na infância você não tenha conseguido, começa agora. O importante é a gente estar viva, não desistir. Luciana falou, fazer afirmações contribui muito. Inclusive, eu fiz um post há uns dias atrás, ensinando coisas que você pode fazer logo ao acordar, para você começar a criar um dia diferente em sua vida. Depois vocês procurem lá, é muito legal, afirmações ajudam muito. A gente tem que estar sempre trocando a fala que eu falei no negativo, a fala que a ação que eu fiz no mau hábito por algo positivo, por algo no bom hábito, e a afirmação ajuda. Alguém falou que está se sentindo muito ansiosa para chegar no fim da pandemia. Exatamente. Toma cuidado para você não ficar vivendo no futuro nem no passado, porque isso leva a sua energia toda. Aceitar a vida, viver a vida, está sempre no presente. Olha os exemplos que eu falei da criança, quando acorda, ela só tem um único objetivo, ser feliz. A criança, ela nem entende passado e futuro. Vai dizer para ela que no sábado você leva ela no shopping, que ela vai lhe perguntar de meia em meia hora se o sábado já chegou. Ela só vive o agora e por isso ela é tão feliz. Os animais também. Então, quando a gente volta para viver o aqui e agora, com a minha atenção no momento presente, acontece aquilo que eu falei sobre o tempo. Eu começo a viver com qualidade cada minuto do meu dia. Seja lavar os pratos, seja tomar meu banho, seja trabalhar, seja fazer nada, seja meditar, seja orar. Então, é como se naquele momento eu começasse a me desenvolver em um estado de paz. Porque eu não tô com ansiedade, eu não tô com pensamento de futuro, pensamento de passado. Eu tô aqui de boa, que nem eu tô aqui com vocês agora. Eu tô aqui tranquila, só conversando, não tem mais nada passando pela minha cabeça. Meditação muda muito, alguém falou, isso é real. A meditação e a atenção ao momento presente são dois pontos que te devolvem muito a sua maestria, te devolvem a sua força, observar a sua vida, observar a si mesmo, meditar, viver com atenção no presente. Isso são recursos que vão te devolvendo ao seu devido lugar, a um lugar de força, de poder, de filho, de divindade. Você vai resgatando essa herança divina que você tem por direito. Você não é um ser qualquer. Em todo o universo não existe um ser igual a você. Você é único. Isso significa que a sua vida importa. Isso significa que por alguma razão você existe e que existem coisas que só podem ser feitas por você e que precisam ser feitas por você. É por isso que você existe. Vamos seguindo? Um outro ponto muito, 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 muito poderoso é observar os ciclos da vida. Meus amores, a vida, quando ela chega nesse nível físico, da nossa dimensão física, ela se apresenta a partir de ciclos. Mas como você sabe disso? Com a pura observação da natureza. A maré tem horas que está cheia, tem horas que está vazante. O sol se apresenta para a gente, nasce e se põe. A lua também, ela aparece e ela desaparece do céu. Existem momentos em que vivemos a estação do ano de outono e inverno, que é um momento de renovação, é um momento de recolhimento,
que teoricamente parece que é uma escassez, mas não é. É um momento de reunir forças. E a gente vive também a primavera e o verão, que é um momento de vitórias, de conquistas, de expansões, né? De colher o que você plantou. Então eu observo que isso me ajuda a compreender que às vezes o meu ano, como 2020 está sendo um desafio para a gente, às vezes é um ano em que ele pede mais recolhimento. Ele pede reflexão para mudar. É como se fosse o inverno e o outono. Então tem anos em que a gente está no topo profissionalmente, tem anos que é nosso lado espiritual que cresce, tem anos em que é nossas relações que se aprimoram, tem anos que a nossa saúde se recupera. Então não dá para querer viver uma vida onde a gente está no topo o tempo todo. É claro que a gente está sempre em crescimento e expansão, porque todas essas fases da vida, elas são importantes, elas são necessárias e sagradas. Mas se eu observo esse comportamento da vida, eu percebo que é besteira minha querer que a minha vida esteja sempre aqui, querer que o meu dia seja sempre isso. É entender que vai ter um dia que eu vou estar mais calada. Vai ter um dia que eu vou estar com uma energia e eu vou estar realizando tudo que eu não consegui fazer às vezes naquela semana. Mas vai ter momento que eu vou estar precisando ficar silenciosa. Vai ter dias em que eu vou estar sentindo algum desconforto físico e tudo isso é normal e faz parte da vida. Eu me lembro quando eu estava na adolescência e eu me encontrei com um amigo meu e ele falou assim pra mim que tinha perdido no vestibular. E ele disse: Mai, graças a Deus que eu perdi, porque eu percebi que eu precisei dar 2 passos para trás para caminhar uma légua para frente. Eu achei esse exemplo genial. Ele me disse que ele percebeu que a escolha que ele tinha colocado para o vestibular nem era o que ele queria de verdade. Então, ele conseguiu perceber que naquele momento a vida dele estava no ciclo, estava aqui, ó. E daqui a pouco ele ia estar aqui de novo. Isso foi uma lição que eu guardei para mim e que eu levo até hoje, estou aqui compartilhando com vocês. Um outro ponto muito fundamental é o ponto da gente compreender que nós não estamos separados da vida. Mas como assim? É que às vezes a gente tem mania de achar que a vida é uma coisa e que eu sou outra. Então a gente não percebe que nós somos a expressão da própria vida. Nós somos a vida em ação. Nós somos a divindade em ação. A minha fala é a fala da vida, a minha expressão é a expressão da vida. E aí vem a reflexão: que tipo de vida eu estou expressando? Vocês repararam o cartaz da live? O cartaz da live tinha um sol, uma fonte assim no canto, aí tinha assim um ar, né? Um espaço vazio e uma pessoa assim, ó, com as mãos em gratidão, de frente para a fonte, de frente para o sol. Só que o mais legal do cartaz da live, essa imagem que eu escolhi para vocês, é que o mesmo material que forma o sol, a fonte, é o mesmo material que preenche o espaço vazio entre a fonte e a pessoa, e é o mesmo material que forma o desenho completo da pessoa. Para ensinar a gente que nós não estamos separados de nada. Eu não estou separado de você, você não está separado de mim. Para a gente baixar as nossas defesas e as nossas barreiras com relação ao outro. Às vezes a gente vive o tempo todo buscando motivos que me diz: fulano é assim, eu sou assado. Separando ao invés de unir. Compreenda que você vive a própria história da vida.
A vida se expressa com maestria em você. Uma vez eu li uma frase de um guru chamado Paramahansa Yogananda e ele dizia assim: você não é feito de material inferior a Jesus, Buda e os grandes sábios e os grandes santos. Tudo aquilo que forma a grandiosidade deles forma você. A diferença é que eles se deram conta e a gente ainda não. A gente ainda está no processo de se ver como um ser espiritual, como um ser divino e resgatar essa própria força e esse próprio poder. A vida tá aí. Lembra da estação de rádio que eu falei? Ela tá ali, ó, tocando a música 24 horas por dia. Sintoniza quem pode, sintoniza quem quer. Se alinha ao fluxo dela quem quer. Ela tá aqui, ó, corrente 110, 110. A gente tem a escolha. A gente pode viver na mesma corrente eletromagnética da vida ou a gente pode viver se distanciando. Então assim, ó, vamos supor que aqui tá a vibração da vida, tá bom? Aqui tô eu, aí eu tenho raiva, baixei minha vibração. Ansiedade, baixei minha vibração. Ódio, baixei. Irritação, baixei. Amor, subi. Alegria, subi. Espontaneidade, subi. Pensamento positivo, ó, minha vibração começa a subir e ficar, ó, alinhada com a vida. Eu sei que a essa altura tem alguém aí nessa live falando assim: mas Mai, tudo que você fala, você faz parecer ser tão simples. Mas eu estou com dúvidas. Sabe o que é que eu sinto? Eu sinto que é como se a gente visse a propaganda na internet de uma corrida que vai ter. E antes mesmo da gente se inscrever na corrida, a gente já tá pensando o que vai fazer com o prêmio, com o dinheiro do prêmio, por exemplo. Então, às vezes a gente se esquece de valorizar a caminhada da gente. Todo o esforço, todo o aprendizado que você levou para chegar até aqui hoje. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, como foi legal, como foi perfeito. Teve coisas difíceis, teve, mas foi aprendizado, foi lição. Então, às vezes a gente se vê numa situação e fica pensando que tá longe demais a mudança, que ela não vai chegar. Se você der um passo em direção a você, em direção ao infinito, em direção à vida, você já não está mais no mesmo lugar. Tem um ditado indiano, Ave Maria, coisa mais linda do mundo esse ditado, que diz assim, ó: quando você dá um passo em direção à a vida dá milhões de passos em sua direção. A escolha é nossa. É só nossa. Como é que eu tô vibrando? Lembra do exemplo que eu dei? O que é que eu tô vibrando? O que é que eu tô pensando? O que é que eu tô sentindo? Como que eu tô agindo? Lembra que eu disse? Cada minuto do seu dia importa. Como você vive cada minuto, às vezes vale mais do que você necessariamente está fazendo uma coisa importante. Aí de repente você começa a ver que tomar banho é massa. Você pode criar várias coisas legais, botar uma música positiva, fazer uma rotina de autocuidado, usar um óleo no corpo, fazer uma afirmação, fazer uma oração de limpeza, cozinhar. Nossa Senhora, cozinhar é um ato de amor puro.
Se você cozinha atento ao que você está fazendo, você está em paz, você está criando paz, você está criando amor, porque você está criando algo que vai nutrir a você e ainda aos seus parentes que vão comer aquela comida. Aí você tá na paz, você não tá com pensamentos acelerados, ansiosos sobre o futuro, não tá pensando em coisas ruins que aconteceram no passado, porque você tá aqui agora cuidando do que o seu dia pediu o que para você fazer. Independente de você gostar ou não, ele pediu o quê? São só 24 horas. Aquilo que você não acha legal, mas você vai ter que fazer, vai passar rápido. Só vai fazendo. Essas pequenas coisas vão mudando, vão trazendo mais força e mais poder pra gente. E por último, eu queria só dar um exemplozinho e depois eu vou fazer uns convites para vocês, tá? O exemplo que eu queria dar para vocês é o seguinte: às vezes a gente se vê em um quarto escuro, como se fosse a vida que a gente está levando agora, onde a gente percebe que tem coisas que a gente queria mudar, mas que ainda não conseguiu, e tá tudo bem. Não significa que você não vai conseguir daqui em diante. E a gente se vê nesse quartinho escuro, a gente não, é como se a gente tivesse sem consciência, a gente tateia as coisas. Onde que tá a porta? Onde que tá as coisas? Onde que tá a felicidade? Onde que tá a saída? Eu não consigo achar. E a gente fica esperando que algo externo aconteça, que um milagre aconteça, que algo venha. Mas às vezes, pequenas coisas do seu dia a dia mudam tudo. Se você acender um fósforo, basta um fósforo no quarto escuro, eu lhe garanto que você não vai estar mais na escuridão. Você pode ainda não ser o sol que você esperava e que você gostaria de ser em sua vida. Mas se você acender um pouquinho dessa luz, você já vai ver uma diferença imensa. Novos resultados, novas experiências, novas formas de ver a vida. Tô lendo os comentários lindos que vocês estão deixando para mim. Gratidão por vocês estarem comigo aqui hoje. Foi muito especial estar aqui, porque o que eu falei, eu não li em lugar nenhum. Eu falei do meu coração, eu falei do meu ser, da minha simplicidade de vida, do meu coração para o seu coração. Então é muito especial para mim estar aqui com vocês, dividindo esse momento, meus aprendizados, a minha história de vida. E eu queria dizer para vocês, os convites, que eu tenho para fazer, é que tem sempre muita gente nova e às vezes o pessoal não sabe. Mas eu tenho um canal no YouTube que tem vídeos, que tem lá, que vocês não acham no Instagram, nem no Facebook. Basta botar no YouTube Maísa Picasso que você acha. Aí você clica assim, se inscrever, ativa o sininho para receber todos os vídeos e você já vai assistir um vídeo lá por dia. Tem sobre relacionamento, meditação, ansiedade. Cada vídeo que eu faço, eu boto lá. Tem gente me pedindo mais lives, prometo. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um canal gratuito no Telegram, onde eu posto mensagens positivas todos os dias. Basta baixar gratuitamente o Telegram, manda uma mensagem para mim, Mai, me dá o link. Eu te passo o link, você entra e você já vai acessar todas as mensagens que eu postei lá. Inclusive lá eu gravo áudios. Às vezes eu medito, recebo alguma intuição sobre o meu dia e eu gravo um áudio compartilhando com vocês.
Eu queria dizer para vocês que no dia 18 de agosto eu vou fazer um evento online, gratuito e pelo Zoom. Para participar, basta me mandar uma mensagem que eu já te coloco na lista de presença. Esse evento é um evento de meditação. Eu ensino a meditar, a gente medita juntos, tira dúvidas e nesse encontro do dia 18 eu vou ensinar, nós vamos fazer juntos um alinhamento de chakras. Para quem não sabe, chakras são centros de força. Como a gente absorve essa energia da vida? Através dos nossos centros de força. Então, para a gente estar bem, ancorado, saudável, feliz, esses chakras têm que estar alinhados. E a gente vai fazer esse trabalho no dia 18. E dia 25 eu vou fazer meu último evento do mês. É uma segunda-feira, é online, é pelo Zoom. Esse tem um valor simbólico de R$35. É um valor pequeno que dá para todo mundo poder participar. E eu ainda coloquei forma de pagamento assim, cartão de crédito, transferência, boleto, porque dá para pagar de diversas formas para facilitar mais ainda. É a roda de cura de mulheres. E o tema, senhoras e senhores, é dependência emocional. Esse é um tema fortíssimo, poderosíssimo, e eu não quero falar só dependência emocional de relacionamento, eu quero falar dependência emocional de família, de filho, dependência de trabalho, dependência de opinião alheia, de elogio, de ser confirmado, de que alguém motive a gente, e a gente vai fazer o exercício de observar em quais áreas da vida da gente a gente está colocando a nossa maestria e o poder da nossa vida na mão de situações, de coisas e de outras pessoas. E vamos fazer um exercício de liberação de vínculos, para a gente começar a se sentir mais liberado dessa dependência, desse vício emocional, energético que a gente criou de uma outra pessoa, ou de algo, ou de alguma situação. Como que faz para participar? Basta mandar um direct, Mai, quero participar, que eu já vou criando uma lista de presença. Aí eu já mando as informações e mando o link da sala virtual, tanto do dia 18 quanto do dia 25. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Por estarem aqui comigo, dividindo esse tempo, esse espaço. Espero que tenha sido valioso, porque para mim foi. Essa live vai ficar salva. Logo depois eu tiro ela do ar, que eu edito ela todinha para ela ter uma capa legal, para cortar o início, que às vezes demora até começar a falar. E até sexta-feira eu posto ela no Instagram e no YouTube. Alguém tá falando aí que tá cedo. Pati, o Instagram só deixa a gente fazer live de 1 hora e são 20 horas e 58 minutos, ou seja, já temos quase 1 hora falando. Por isso que eu tô me despedindo, senão eu ficava mais tempo aqui falando muito mais coisa, tá? Um beijo grande, fiquem em paz.